Gálatas capítulo 2. Tiago, Pedro e João confirmam o apostolado de Paulo. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém e, nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo, nota de rodapé 1. Depois de 14 anos de sua conversão, Paulo tem seu segundo encontro com Pedro e os demais líderes do cristianismo da época. 2 irmãos e amigos acompanham o apóstolo nessa importante reunião. Barnabé, cujo nome significa encorajador, ou aquele que incentiva. Seu primeiro nome era José e era levita da ilha de Chipre, Atos 4:36. Foi grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, Atos 13, versículo 1 até Atos 14, versículo 28. Tito, por sua vez, era discípulo de Paulo e missionário em Corinto. Mais tarde, enviado para Creta com o objetivo de liderar espiritualmente a igreja que se reunia ali, Tito, capítulo 1, versículo 5. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensina entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular os que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Nota de rodapé 2. Paulo considerava falsos os judeus que haviam passado pelo batismo cristão, mas defendiam crenças judaizantes. Atos 15, versículo 1. Isto é, eram legalistas militantes e queriam a todo custo implantar na igreja todos os costumes e tradições rabínicas quanto à lei de Moisés, Atos 15, versículo 5, 2 Coríntios 11, 26, especialmente à circuncisão e às restrições alimentares. O termo original, aqui traduzido por espionar, consta da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, com o mesmo sentido militar de observar um território para eventual ataque, 2 Samuel 10:3, 1 Crônicas 19:3. Na carta aos Gálatas, a palavra liberdade e suas derivações são expressões fundamentais da teologia paulina sobre a vida diária do cristão. Gálatas 3:28, Gálatas 4, versículo 22, 23, 26, 30, 31, Gálatas 5, versículo 1, versículo 13. E aqueles que pareciam ser influentes. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se filtrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim? Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses, que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Nota de rodapé 3. Paulo tinha o hábito de se dirigir à sinagoga local sempre que chegava a uma nova cidade, como Jesus, Mateus 4, versículo 23. Valia-se da tradição rabínica de, como mestre visitante, poder fazer uso da palavra e pregar o Evangelho, Atos 13, do versículo 5 ao 14. Entretanto, sentia em seu coração um chamado especial para evangelizar os gentios, assim chamados pelos judeus de sua época, todos quantos não haviam nascido ou se convertido ao judaísmo, Romanos 11, 13.
Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro, João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também temos esforçado por fazer. Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Nota de rodapé 4. Pedro havia experimentado a plena liberdade que há na fé em Jesus Cristo, depois da visão que o Senhor lhe proporcionou. Em Atos 10, do versículo 10 ao 35, começou a conviver sem preconceitos com os gentios em Antioquia, principal cidade da Síria, juntamente com Roma e Alexandria, uma das mais importantes cidades do Império Romano, de onde Paulo partiu para suas viagens missionárias. Atos 13, do versículo 1 ao 3, Atos 14, versículo 26. Desenvolveu grande fraterna comunhão cristã com todos, participando alegremente das refeições em grupo e das festas evangélicas. Contudo, quando vieram os judaizantes de Jerusalém, Pedro hipocritamente deixou de seguir as orientações de convivência e fraternidade cristãs ministradas a ele pelo próprio Senhor. Pedro temeu a crítica dos líderes do partido dos legalistas circuncisos e procurou esconder-se para evitar constrangimentos. Paulo é usado por Deus para confrontar o pecado de um dos principais líderes da igreja cristã de sua época, seu amigo e irmão em Cristo. Mas, como todos nós, um ser humano passivo de ambiguidades e erros, Pedro jamais disse que era infalível, como pensam alguns teólogos. Ao contrário, até seus últimos anos defendeu humildemente a erudição e a autoridade espiritual de Paulo. 2 Pedro 3, versículo 15 e versículo 16. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios. Nota de rodapé 5. Paulo apenas evoca o tradicional conceito que os judeus tinham em relação aos gentios. Do ponto de vista de um judeu fiel e consciente, todos os que não guardavam a lei eram considerados pecadores. Mateus 11, 19, Marcos 2, versículo 15 ao 17, Marcos 14, versículo 41, Lucas 15, versículo 1, versículo 2. Esse é o mesmo sentido da expressão no versículo 17. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pôde ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Nota de rodapé 6. Esse é um dos versículos chave da epístola, cujo tema geral é justificação, é revelado aqui pela primeira vez e comentado durante todo o decorrer da carta. Ninguém pôde ser justificado pela observância da lei, somente por meio da fé em Cristo é possível receber e viver plenamente o dom da justificação. Paulo não deprecia a lei do Antigo Testamento, mas argumenta contra usá-la como fundamento para nossa aceitação diante de Deus.
Romanos 7:12, Romanos 3:20 até o versículo 28, Filipenses 3:9. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo. E, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Nota de rodapé 7. O legalismo, ainda que amparado pela lei, não pôde ser misturado à teologia da graça, sob pena de se distorcer o verdadeiro significado da graça e fazer o maior evento da história da humanidade: a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. Apenas um ato incoerente e sem qualquer valor metafísico. Gálatas 5, versículo 24, Gálatas 6, 14, Romanos 6, versículo 7 ao 10, Romanos 7, versículo 4 ao 6, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Tito, capítulo 2, versículo 14. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão.